Oi, turma, tudo bem? Boa noite. Nós tentamos agora uma comunicação pelo Hangout, mas como eu não usei o Gmail da Unifor, eu usei o meu Gmail, descobri com vocês que o Hangout do meu Gmail só permite 10 pessoas reunidas, não é? E eu tenho feito encontros com grupos menores, inclusive grupos da Unifor, não é? Meu grupo, minhas alunas de estágio, nós temos conversado. Mas então, eu vou fazer aqui esse vídeo sobre o tema que a gente iria estudar hoje, sobre o texto Desafios da Reforma Psiquiátrica no Brasil, que é um texto bem bacana do Joel Birman. E depois então eu vou tentar enviar para vocês esse filme, certo? Esse pequeno vídeo. Então, o texto começa falando a respeito do que é a reforma psiquiátrica, não é? O que é que ela consistiu, em que é que ela consistiu. Então, ela é parte das políticas públicas de assistência à saúde mental oficial e ela pretende construir um novo estatuto social para a pessoa em sofrimento mental, né? Então, seria a tentativa de encontrar um novo lugar, um novo espaço e, inclusive, construir uma representação mental diferente da pessoa que é do paciente psiquiátrico, não é? Então, no caso, esse novo estatuto para pessoa em sofrimento mental precisa lhe garantir cidadania e respeito a seus direitos, né? Alguma que leve em consideração a sua individualidade e também precisa resgatar a capacidade do paciente de participar das trocas sociais, das trocas de bens e das palavras e dos afetos dos grupos onde ele participa, né? Então, a reforma psiquiátrica ela teve início na década de 90. Então, em vez dos hospitais psiquiátricos, né, a reforma ela tira o paciente de dentro do hospital psiquiátrico e coloca em outro espaço. E esse outro espaço são os CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial. E eles têm por lema serem universais, eles garantirem a equidade e também a integralidade. Ou seja, as pessoas que participam dos CAPs, na verdade, todas as pessoas, né, de todas as classes sociais, etc., elas são acolhidas nos CAPs, elas são tratadas da mesma forma, ou devem ser tratadas da mesma forma, do ponto de vista ético e do ponto de vista do respeito, não é, do ser humano. E ela também deve receber uma assistência integral, né? Então, a reforma, portanto, ela vem desinstitucionalizar, ou seja, tirar o paciente psiquiátrico dos hospitais psiquiátricos, né? Então, e essa pessoa passa a conviver na comunidade, né? E o que implica em também uma construção de uma visão diferente da própria loucura, né? Então, quais são os desafios da reforma na construção de um sistema de assistência à saúde mental, um imaginário cultural e uma rede de laços sociais? Então, como vocês viram, não se trata só de tirar o paciente psiquiátrico dos hospitais psiquiátricos, né? Se trata de integrá-lo à comunidade. E para isso é preciso que a comunidade também o receba, né? E o receba e tem uma percepção dele, tem um tipo de relação com ele diferente, né? Então a reforma ela propõe a ação
em dois planos, no plano assistencial e no plano clínico. No plano assistencial, a reforma pretende construir novas formas de intervenção diferentes dos hospitais, né? E novos objetivos mais abrangentes que os da clínica individual, né? Ou seja, portanto, não está restrita à cura do paciente, mas à aceitação do paciente, a integração dele na comunidade, né? Então, no plano clínico, a reforma implica na elaboração de teorias e formas de ação que mantenham os objetivos da clínica, que seria a saúde mental, mas também amplia o alcance da rede, né? Ou seja, da inclusão de várias modalidades profissionais terapêuticas, inclusive de diferentes correntes teóricas. Ou seja, seria uma clínica que permitiria uma abordagem desse paciente a partir de diversos ângulos de visão, né? Não só do psicológico, com as teorias psicológicas que a gente conhece, mas também que permitisse a ele ter acesso, por exemplo, enfim, a atividades que pudessem ajudar na inserção desse indivíduo na comunidade, né? O que implicaria, por exemplo, aprender um ofício. Um outro desafio da reforma são as resistências veladas à reforma psiquiátrica, não é? Está entendido que a gente está falando da reforma como o momento em que sai o paciente psiquiátrico dos hospitais psiquiátricos e ele passa a ser tratado na comunidade com essa espécie desses hospitais dias, que seriam o CAPS, né? Então, existem resistências veladas à reforma, né? Ninguém se contrapõe, por exemplo, abertamente ao ideário da reforma. Mesmo os defensores dos hospitais psiquiátricos afirmam estar de acordo com este ideário. Criticam, porém, as insuficiências do novo modelo assistencial. A resistência se encontra, na verdade, na hegemonia médica, não é? O que significa que o trabalho do médico é supervalorizado nesse contexto. Não que ele não seja muito importante, mas ele não deve ser o único, ele não deve ser, enfim, não deve ser hegemônico, não é? Também, o que a gente vê é a grande ênfase nos tratamentos para o paciente psiquiátrico de um tipo biológico, medicamentoso, como sendo a única forma de tratamento na aceitação, como sendo a única forma de tratamento, né? Então, existe, na realidade, uma aceitação apenas do modelo da medicina, né? E baseado em evidências, né? Portanto, seria que consistiria no abuso da nosografia do DSM, ou seja, da percepção do indivíduo somente a partir dos sintomas dele, em detrimento das dimensões psicodinâmicas, fenomenológica e psicossocial da psicopatologia. O cenário atual de resistências a reformas é como que segue, né? Os debates hoje, eles não se referem à busca de espaços políticos assistenciais, mas referem-se a questões epistemológicas, teóricas e éticas. Uma questão política importante que a gente, né, que se impõe, seriam os financiamentos para a construção de redes de assistências, né, que seriam estímulos a dispositivos como o CAPS e a implantação de programas de moradia, etc. Ou seja, a doença mental não é uma coisa somente do indivíduo. A gente sabe que existem condições de vida que são extremamente desfavoráveis ao ser humano e que, portanto, tem um impacto psicológico extremamente nocivo, né? E eu diria que intensificando as dificuldades emocionais já existentes. Então, ainda não dispomos de modelos de avaliação
adequados às necessidades da saúde mental. O que significa dizer que é preciso encontrar formas de estimar subjetivamente, não apenas medir objetivamente, os resultados das condutas terapêuticas usadas, né? Ou seja, ninguém sabe se o tipo de tratamento que é ofertado nos CAPs, por exemplo, ninguém sabe exatamente quais são as repercussões, os resultados. Não é possível ainda, portanto, fazer uma estimativa dos resultados positivos, negativos ou dos resultados ou neutros, né? Ninguém sabe de fato se os CAPs ajudam ou não, né? As grandes dificuldades enfrentadas nessa área são o estabelecimento de critérios, portanto, de avaliação consensualmente aceitos, né? E que eles se tornaram hoje um fator crucial de sustentação do movimento da reforma. O que significa dizer que ninguém sabe, né? Ninguém consegue avaliar se de fato essas mudanças, as mudanças com a saída dos doentes dos hospitais psiquiátricos e o tratamento em outros espaços, como os CAPs, como postos de saúde, etc., se de fato eles tiveram ou têm um impacto mais positivo, né, para essas pessoas em sofrimento psíquico. Também tem uma outra dificuldade que é encontrada, que é a formação de pessoas para trabalhar com esses indivíduos, né? Tendo em vista que os jovens profissionais de hoje, eles não viveram a luta pela reforma, então eles não conhecem o tratamento, nem o sistema de tratamento nos hospitais psiquiátricos. Se de um lado é preciso dar a eles, né, aos jovens, uma formação teórica e técnica sólida, de outro é necessário também suscitar uma vocação crítica e criativa, de modo a atender os desafios que um processo como o da reforma impõe. Os desafios da reforma quanto aos trabalhadores psis, né? Com relação à formação de pessoas para trabalhar nesses novos espaços, né? Que puderam surgir com a reforma. Então, é necessário o entendimento e a colocação em prática das políticas e modelos propostos, como também a autorreflexão, a reavaliação constante do impacto que o trabalho cotidiano nas atividades assistenciais exerce sobre a própria subjetividade. Isso, portanto, a forma de combate aos manicômios mentais enraizados em pautas cognitivas e afetivas. O que significa dizer é que existe também uma situação de muito desgaste para aquelas pessoas que trabalham com o paciente psiquiátrico, o paciente em sofrimento psíquico, né? Em sofrimento intenso, nesses outros espaços. Então, o trabalhador psi, né? E eu digo psi porque não se trata só do psicólogo, pode ser o psicopedagogo, né? Pode ser, além do psiquiatra, tem outros encarregados da saúde mental, né? Então, é necessário o entendimento e a colocação em prática das políticas e modelos propostos, como também a autorreflexão, a reavaliação constante do impacto que o trabalho cotidiano com essa população de intenso sofrimento psíquico, que impacto ela tem na própria subjetividade do trabalhador que se dedica a essa população, né? São temas cruciais na formação dos profissionais. Primeiro, eles precisam aprender a formas de organização de trabalho em equipe. Eles precisam também dedicar-se a um trabalho interdisciplinar. É necessário pensar não só em termos clínicos, mas também em termos políticos,
da atenção psicossocial, e é necessário também averiguar ligações entre as estratégias de cuidado e a responsabilização de cada sujeito. Existem desafios